amados, nós estamos hoje na novela no capítulo 10. Semíramis, ela começa a empreitada de tornar-se uma deusa, né? Influenciada por Lúcifer. E as pessoas da cidade ficam observando porque ela aparece com umas vestes bizarras. Ao pé da construção da torre, ela aparece com essas vestes bizarras. E de repente há um desastre ali naquela construção, né? Cai, desaba uma parte da torre e ali morrem pessoas e Nimrod, ele é machucado, ele é ferido. Ela corre, né? E sob a influência e o poder de Lúcifer, ela consegue estancar o sangue dele que está assim, vindo aos borbotões da mão dele. E ela consegue colocar a mão dela em cima da mão dele e estancar o sangue, e o povo vê aquilo como um grande milagre e começam todos a mudar em relação a ela. Achar que ela é uma pessoa que pode ser diferente, né? E que possa, vamos dizer, ter uma visão diferente das coisas e começam a trabalhar nessa ideia de idolatrá-la, de segui-la. Principalmente as mulheres, elas ouvem, né? E veem, eles viram e ouviram sobre o milagre e seguem-na, né? Começa a idolatria, a Semíramis através das mulheres que a cultuam, né? Ela começa a tratar todas na casa dela com muito carinho, porque antes ela era uma pessoa odiada, uma pessoa que ninguém gostava. E ela começa a tratá-las todas com carinho. E tem uma delas que traz uma das pessoas que morreram, uma esposa de uma das pessoas que morreram, e a esposa quer ouvir alguma coisa que lembre, que fale onde é que o marido está. E começa aí uma ideia de espiritismo, que ela começa a dizer que falou com o morto. E aí por aí vai. Gomer, enquanto isso, ele tenta dissuadir, né, do projeto da torre, porque já houve esse desastre, vai haver mais, e pode ser muito ruim daí para frente, mas até os filhos dele ficam contrários a ele, querendo que ele pare de falar mal contra esse projeto. Mas a mulher dele fica ao seu lado. A mulher dele ali firme e forte, vai ficando do seu lado. E eles demonstram carinho muito grande um pelo outro, e ele diz que vai caçar. E ele sai para caçar. Ele se encontra com Semíramis e a repreende, né? Depois dá-lhe as costas e diz que não vai mais se importar com ela, porque ela não é deusa coisa nenhuma, ela não é nada, e que ele não vai mais nem se importar com ela, mas sabe que ela está ludibriando as pessoas e que ele vai mostrar isso para a cidade, que ela está ludibriando as pessoas. E aí, depois disso, Gomer some, ele não volta da caçada. Semíramis é cultuado pelas mulheres, né, que fazem até uma estátua dela. Olha aí a idolatria, como é que anda rápido, né? Aí elas fazem uma estátua de barro, uma pequena estátua, né? E ela aprecia e incentiva, né, que elas peçam aos seus maridos que façam uma grande de tamanho normal dela, né? E pede para eles fabricarem essa estátua de tamanho natural. Olha só. Nimrod, ele não acredita que a mãe dele tenha superpoderes e que faça coisas boas, porque ele sabe muito bem quem é ela, né? Ela é perversa. E ele vai falar com ela a respeito do sumiço de Gomer. Ela diz que ele deve ter fugido, acabrunhado, né? Envergonhado, que nem o pai dele, né? Cush.
E ele rebate dizendo que o pai dele não sumiu. Ela sabe muito bem que o pai dele foi assassinado por ela. E que talvez ela tenha feito isso também com o primo Gomer. Apareceu novamente, então, a cena do diálogo, né? O diálogo nada amistoso entre a Semíramis e o Gomer. E onde a gente viu que ele dá as costas para ela, continua a história, ela vem com um punhal por trás e enfia nas costas dele, mata ele e lança o corpo cachoeira abaixo. Então, termina a novela pronunciando que a relação entre a mãe e o filho vão azedar, né? Ela está uma relação totalmente estremecida e ele não está mais obedecendo nem querendo intimidades com a mãe, né? Hoje, amados, a novela só mostrou histórias paralelas, né? Criadas como alegorias que procedem dessa licença poética, né? Mas de Bíblia mesmo, somente ficaram os conceitos que devemos trazer para nós, né? Mostrando como é fácil para o homem afastar-se de Deus e se chegar às idolatrias, né? Porque todos nós somos frágeis, fracos, imortais. O inimigo das nossas almas, ele trabalha, né? Ele influencia, ele quer de qualquer maneira arrebatar as almas para si, para ter aquela mesma visão dele de se distanciar de Deus. Mas Jesus, ele veio como homem e pagou um preço para que a gente tivesse uma nova natureza, uma natureza que lutasse contra essa e ganhasse essa natureza velha, adâmica, que é tão frágil e tão tendenciosa ao errado, ao pecado, ao que é ruim. E essa nova natureza, infelizmente, quando a gente ganha, é como você tem um computador, um hardware, você tinha um hardware, ali o hardware foi contaminado pelos vírus, né? E de repente vem é colocado um outro hardware, só que o outro ainda fica subsistindo. E quem você usa mais, né? Ele vai determinar a vitória. Então, a Bíblia, ela é o alimento do nosso hardware espiritual novo, que é a natureza nova em Cristo, que Jesus deu quando morreu, ressuscitou e mandou o seu Espírito. Ele disse, eu vou, mas não vos deixarei órfãos, enviarei o outro Consolador. Então, o Consolador é Emanuel, Deus conosco, o Espírito de Jesus, que entra dentro do nosso espírito, daquele que crê, daquele que quer ter negócio com Deus, transforma, dá uma nova natureza, que é capaz de vencer a velha natureza. Isso quando ela é bem alimentada. E qual é o alimento? Qual é o alimento dessa nova natureza? Não é outra coisa, a não ser a palavra de Deus. Por isso que eu gosto dessa novela, porque mesmo com toda a alegoria, mesmo com todas as histórias paralelas, porque, como eu já disse, se fosse uma coisa sucinta, só o que tem na Bíblia, ficaria muito pequeno, muito rápido. Não seria uma novela. Por isso eles floreiam, criam personagens, criam histórias. Mas, no fundo, o principal está lá. Eles estão construindo a torre quer dizer o homem sem Deus, fazendo e acontecendo, e os males que isso vai trazer, né? Isso é que é importante. A gente vê que tem que andar longe dessas coisas, de querer fazer a sua vontade, ao invés de fazer a de Deus.
Nós não funcionamos assim, nós somos criados por Ele. E a gente só vai dar certo com Ele. Então, Deus abençoe cada um. Até amanhã.